Olá pessoal, eu sou Vinícius Santiago, professor da ABS Rio Grande do Sul, e é justamente para mostrar o compromisso que nós temos com a escolha dos vinhos para os cursos e formações da Associação Brasileira de Sommeliers que eu vim apresentar para vocês alguns rótulos que a gente seleciona que são do Novo Mundo. O que é o Novo Mundo do vinho? Tudo que não é Europa, essencialmente. Então a gente está falando de países como Estados Unidos, África do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Austrália e Nova Zelândia. E eu selecionei 4 rótulos para mostrar como esses vinhos são didáticos nas nossas aulas. O nosso primeiro vinho, ele é um Viognier brasileiro. Esse aqui é o Amitié Viognier. E Viognier é uma das castas brancas mais importantes do mundo, junto com Chardonnay, Sauvignon Blanc, só que muita gente não conhece essa casta e as suas expressões. Então, justamente selecionando esse rótulo para uma aula que vai falar sobre as principais castas do mundo do vinho, que a gente vai apresentar suas características, que são um corpo um pouco maior do que a média dos vinhos brancos, uma boa textura no paladar e principalmente o caráter aromático dessa variedade. Então a gente vai ter notas florais, frutadas, frequentemente Viogniers vão ter uma pequena passagem por madeira para dar um pouco mais de complexidade e profundidade para os vinhos. Então esse vinho vai entrar como uma base de referência para estilos de vinhos brancos similares ao redor do mundo dos vinhos. Então a gente começa com um vinho para exemplificar um estilo muito clássico de vinho branco. Ainda falando de Brasil, mas com uma abordagem diferente, nós temos no nosso país várias indicações geográficas e denominações de origem. A principal e a primeira denominação de origem no Brasil é a do Vale dos Vinhedos. E é para exemplificar a ADO Vale dos Vinhedos que a gente tem Aurora Gioia. Gioia, ele é um Merlot DOVV, denominação de origem Vale dos Vinhedos, feito na Serra Gaúcha, numa área delimitada, e as denominações de origem buscam preservar, através de um conjunto de legislações, características e tipicidades de certos estilos de vinho. Nesse caso aqui, a gente quer expressar esses vinhos tintos feitos no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, que vão ter corpo médio para alto, vão ter expressão de fruta vermelha com toque de fruta preta, tem uma nota mentolada quando jovens, mas quando evoluem desenvolvem uma nota balsâmica que lembra eucalipto, frequentemente passam por madeira e vão ter aromas e sabores de especiarias, notas tostadas, defumadas, às vezes até resinosas. Frequentemente são vinhos de guarda que podem passar dos 10 anos com qualidade, evoluindo, desenvolvendo suas características, e é para exemplificar essa tipicidade, essa complexidade, que nós selecionamos esse rótulo aqui da denominação de origem Vale dos Vinhedos. Vale muito a pena conhecer a Serra Gaúcha e a região do Vale dos Vinhedos e seu estilo principal de vinhos. Ainda falando sobre o Novo Mundo dos vinhos, a gente vai ter um dos países que é referência, que é o nosso vizinho, que é o Chile. E no Chile a gente fala não só de terroir, mas a gente fala sobre as influências climáticas. Como é um país estreito, muito fino e comprido, a gente vai ter 3 zonas principais de influência. Uma zona costeira, que vai ser mais úmida e mais fria, com os ventos, a umidade que vem do Pacífico. Nós temos uma área entre 2 cordilheiras, entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes, que é uma região mais quente, abafada, seca, protegida dessas influências úmidas que vêm do oceano. E nós temos a área da Cordilheira dos Andes, e essa área vai ser mais elevada, vai ter mais altitude, com solos mais pobres, mais bem drenados, e é uma região que vai ter bastante amplitude térmica. Dias quentes e noites frias, que vai permitir um amadurecimento lento das uvas. E é por isso que as variedades de uva vão ser plantadas em função dessas influências climáticas dentro do Chile. Um dos melhores exemplos é a Sauvignon Blanc, e é por isso que a gente apresenta para vocês nos cursos o Cool Coast Sauvignon Blanc da Casa Silva, que é um Sauvignon Blanc plantado na costa, no litoral do Chile. A Sauvignon Blanc é uma casta que precisa de climas frescos a moderados para dar grandes vinhos, então essa influência do Pacífico, com ventos frios, com umidade, vai permitir que a Sauvignon Blanc amadureça de forma lenta, que ela desenvolva toda uma complexidade de aromas e sabores, mostrando as suas características que vão ser de ervas, pimentão verde, uma nota que vai para arruda, fruta cítrica como lima, limão, pomelo, e também fruta verde como maçã verde, pera, até um toque tropical que vai para o lado do maracujá. Então essa complexidade toda do Sauvignon Blanc vai depender de onde e como essa uva amadurece, e a zona costeira do Chile é um ótimo exemplo para como essa casta vai se desenvolver. É bom lembrar que esse é um Sauvignon Blanc que nós apresentamos durante o nosso curso de sommelier. A gente vai provar ao longo da formação diversos outros Sauvignon Blancs para ir construindo esse arcabouço, para ir construindo esse referencial de como a Sauvignon Blanc pode ser em diferentes climas, regiões, solos, em diferentes expressões,
essa daqui com certeza é uma das mais didáticas para entender como é o Sauvignon Blanc do Chile. Um outro país que a gente aborda durante as nossas formações é com certeza os Estados Unidos, é uma das referências para o Novo Mundo, e os Estados Unidos vai ter diversas regiões com diferentes características, mas a região mais relevante, mais importante é a Califórnia. E a Califórnia, apesar de ter diferentes sub-regiões ou AVAs, American Viticultural Areas, vai ser um país que vai ter vinhos que geralmente são associados com bastante estrutura, bastante corpo, bastante álcool, porque boa parte da Califórnia é uma zona quente, seca, onde as uvas conseguem amadurecer bastante bem, principalmente castas tardias, como a Cabernet Sauvignon, desenvolvendo vinhos com muito álcool e muita fruta madura para sobremadura. E é por isso que a gente usa no nosso curso o Submission Cabernet Sauvignon. Esse é um Cabernet Sauvignon da Califórnia, de Napa, então é uma região bastante quente, bastante seca, protegida da influência de ventos frios, de umidade, que vem do Pacífico. Aqui você vai ter um Cabernet Sauvignon com álcool mais elevado, que vai ter um toque de fruta sobremadura, então vai ter geleia de cassis, geleia de amora, ameixa, além da nota tradicional da Cabernet Sauvignon, de pimenta do reino e esse toque de pimentão, eucalipto, que a gente também encontra no Sauvignon Blanc. Os Cabernet Sauvignons da Califórnia são um ótimo jeito de apresentar essa casta em clima quente e durante o curso vai ter uma aula sobre Bordeaux. E em Bordeaux, os vinhos de base Cabernet Sauvignon vêm de um clima moderado, então o estilo de vinho vai mudar muito. E é justamente através desse contraste de diferentes estilos de vinho entre os diferentes países e regiões que a gente tem durante o curso que a gente vai construindo o portfólio de um sommelier para entender, comunicar vinhos e beber melhor, que é o grande objetivo de você como aluno e de nós como professores, ensinar você a beber melhor e fazer com que pessoas bebam melhor. Esses são alguns poucos exemplares dos muitos vinhos que a gente prova durante a nossa formação de sommelier. Nós temos rótulos do Novo Mundo, do Velho Mundo, vinhos jovens, evoluídos, com diferentes técnicas de vinificação de diferentes solos, climas, países e regiões. Se você quiser aprender mais sobre o mundo dos vinhos, vem para a ABS-RS, porque você vai provar esses e outros rótulos.